revelado: o segredo sinistro do rancho, a aterrorizante descoberta do filho amaldiçoado do patrão. Carlos, um jovem de 22 anos, morador da periferia em uma pequena cidade no interior, nunca imaginou que sua vida mudaria ao ser convidado para passar alguns dias no rancho de seu patrão. A roça de café onde trabalhava era seu mundo, e após a morte do pai, a responsabilidade de sustentar sua mãe e irmãos mais novos caía pesadamente sobre seus ombros. Agora, diante da promessa de comida farta e descanso, um estranho alívio pairava sobre ele. Mas a história do rancho estava longe de ser apenas um conto de fada. Naquela primeira noite, enquanto as estrelas piscavam lá fora, Carlos percebeu que algo estava errado. Os sussurros pareciam ecoar pelas paredes, como se o próprio rancho estivesse respirando. O vento fazia um barulho arrepiante e sombras dançavam nervosamente. No fundo da sua mente cansada, uma dúvida inquietante se instalava. Ele tentou ignorar, dizendo a si mesmo que era apenas o cansaço acumulado do trabalho duro. Mas, à medida que a noite avançava, a sensação de que algo o observava crescia. Durante o dia, decidiu explorar o rancho. Em uma estante antiga, achou um diário empoeirado. As páginas amareladas revelaram um segredo aterrador. O patrão teve um filho que nascera amaldiçoado. Ele havia desaparecido sob circunstâncias misteriosas, e os murmúrios de que sua alma ainda vagava por aquele lugar faziam o coração de Carlos disparar. A lembrança de histórias de infância contadas por amigos sobre o rancho, coisas que os adultos insistiam em desmentir, não saía da sua cabeça. Um medo crescente tomou conta dele. Desesperado, Carlos resolveu procurar ajuda na cidade. Mas ao chegar ao centro, notou os olhares desconfiados dos vizinhos, como se soubessem de algo que ele não sabia. O clima pesado aperfeiçoou-se quando a polícia apareceu. Eles eram mais leais a seu patrão do que a um jovem trabalhador, e ele sentiu um frio na espinha. As saídas pareciam se fechar, as vozes sussurradas se tornaram um eco distante em sua mente. O desespero o acompanhava enquanto ele se perguntava se havia alguma esperança. Ao retornar para o rancho, a noite estava pesada. Um temporal começou a rugir, e a casa tremeu sob o efeito do vento. Relâmpagos iluminavam rapidamente as sombras que pareciam dançar com vontade própria. Foi quando, a princípio sussurrantes, as vozes se tornaram claras, chamando seu nome em um lamento crescente. Carlos sentiu o terror se apoderar dele. Ele enfrentou o medo, percebendo que a entidade do filho amaldiçoado não se contentaria em ficar escondida. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Seu futuro, sua família, sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O relâmpago iluminou a casa, e Carlos viu uma figura aparecer na escuridão, olhos vazios como abismos. O medo o paralisou, mas uma voz, não da tempestade, mas de dentro do rancho, o convocava para um confronto. Uma escolha. Enfrentar o que estava oculto nas sombras ou correr para fora em busca de segurança. Para onde ele poderia correr? O que realmente estava escondido no rancho? O desespero tomou conta enquanto ele se preparava para desvendar esse mistério aterrador. O relâmpago fez a figura brilhar por um instante, revelando contornos distorcidos. Carlos sentia o coração pulsar na garganta, um tambor acelerado em meio ao silêncio opressivo.
Os sussurros agora pareciam gritos, fortes e implorantes. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem diante do que estava prestes a enfrentar. A voz que ecoava no ar não obedecia à regra dos vivos. Era um lamento profundo que atravessava a história daquelas paredes. Carlos. A voz arrastava-se como se carregasse o peso de séculos. Ele sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. O que seria aquela manifestação? Um espírito? Um eco de dor? Ele decidiu que não precisava saber tudo. O que desejava era simplesmente escapar daquele rancho amaldiçoado. Movido pela adrenalina, Carlos se virou e correu. Cada passo soava como um alarme e o ar gelado parecia agarrar sua pele. O caminho à saída parecia mais longo do que nunca. Ao chegar à porta, a tempestade rugia lá fora, mas o pânico o empurrou. O momento de escapar não poderia ser desperdiçado. No entanto, uma barreira invisível o deteve. Carlos sentiu uma força que o puxava de volta, como tendões de um pesadelo se agarrando ao seu corpo. Ele olhou para trás e viu a figura se aproximar, cada vez mais definindo-se. O rosto desfigurado do filho do patrão. Os olhos que vírus de dor, arrancavam um grito do fundo de sua alma. "Não fuja!" sussurrou a criatura, e suas palavras pareciam fazer o ar vibrar. "Você precisa saber." Carlos hesitou. O medo lutava contra uma curiosidade incontrolável. Afinal, aquele menino amaldiçoado, desaparecido, era parte da história daquele rancho. Uma história que também poderia ser a sua. As vozes dos defuntos se tornavam mais insistentes, e ao invés de gritos, começaram a formar frases coerentes que falavam de traição, de dor e de vingança. "Ajude-me a libertar esta maldição", disse o filho agora mais próximo. "Se você não o fizer, nunca sairá daqui." Era uma proposta direta. Carlos estava dividido entre a perspectiva de liberdade e a obrigação de mergulhar mais fundo na escuridão. O impulso de correr desapareceu, deixando espaço para uma sensação estranha de compaixão. O que havia acontecido com aquele garoto? "Eu não posso!" Carlos gritou, mas no fundo sabia que não poderia simplesmente ignorar aquela chamada. A criatura balançou a cabeça, a dor nos olhos afligindo a alma de Carlos. "Só você pode quebrar o ciclo. Venha comigo." Assim a decisão pairou no ar gelado. Ele se aproximou lentamente, como se um fio invisível os ligasse. A sensação de pavor misturava-se com a irresistível necessidade de compreender o que estava preso naquela casa. O desejo de ajudar a alma perturbada empurrou Carlos para frente. Ele lutava para não imaginar as consequências, enquanto a tempestade lá fora rugia como um bicho feroz. "Mas como?" indagou desesperado. "Como posso ajudar?" Neste instante, a figura se desfez em um turbilhão de sombras, apontando para um canto escuro da sala, onde uma velha porta estava esquecida. Carlos engoliu em seco. Essa porta não estava no diário. Ele deu um passo cauteloso em direção a ela, sua mente tumultuada, coração acelerado. O que estaria esperando do outro lado? Uma verdade aterradora ou libertadora? Ao estender a mão para abrir a porta, algo frio e úmido tocou seu pé. Ele olhou para baixo e viu uma criança pequena de olhos mortos olhando para ele. "Você veio me buscar?" perguntou a voz da criança com um tom de esperança. A porta rangeu, prestes a se abrir. Carlos estava prestes a descobrir uma verdade que poderia destruir tudo que ele conhecia. O que encontraria no outro lado poderia ser seu destino ou sua ruína. A porta tremeu, e ele sentiu que a escolha estava prestes a ser feita. Carlos sentiu um frio na espinha enquanto sua mão hesitava na maçaneta. A criança com olhos mortos mantinha seu olhar fixo nele, transparecendo um misto de tristeza e esperança. Suas pequenas mãos se estendiam, como se quisessem envolvê-lo em um abraço que não poderia existir naquele lugar saturado de angústia. O tempo parecia parar,
e o vento gritando lá fora parecia adverti-lo a não abrir a porta, mas a curiosidade e a compaixão falavam mais alto. Ele girou a maçaneta. O som da porta rangendo ecoou na sala, misturando-se com os trovões que roncavam lá fora. Assim que a entrada se abriu, um manto de escuridão lhe tomou. Era diferente do clima que o cercava. Uma escuridão opressiva, densa como o próprio medo. Carlos hesitou, mas o apelo silencioso da criança foi mais forte do que suas dúvidas. Ele entrou. O espaço era um cubículo estreito, suas paredes cobertas de mofo e agulhas de um tempo esquecido. A luz fraca da tempestade mal iluminava objetos esquecidos, brinquedos quebrados e móveis cobertos por um pano empoeirado, como se esperassem um retorno que nunca viria. Cada passo seu ecoava, misturado ao som do vento que se infiltrava pelas frestas da velha construção. E agora? Carlos perguntou, a voz falhando em meio ao silêncio pesado. O olhar da criança continuava fixo, buscando dele uma resposta que ele não tinha. Precisamos encontrar. Nós dois. A voz da criança soou mais clara, como se a pessoa que ela foi ainda estivesse viva em algum lugar profundo dentro dela. Carlos começou a explorar as paredes, seus dedos clicando nas superfícies ásperas em busca de alguma pista. Então, algo chamou sua atenção. Um pequeno vestígio de luz emanava de um canto escuro. Era como se um reflexo do passado tentasse se enredar em suas mãos. Com um impulso, ele se aproximou e viu que o brilho vinha de uma caixa antiga, feita de madeira desgastada. Abriu lentamente, revelando cartas amareladas e um diário, suas páginas desgastadas parecendo gritar por atenção. Carlos retirou o diário e se sentou no chão frio, a criança observando atrás dele. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando um relato sombrio. O diário pertencia à mãe do garoto. Ela falava sobre uma traição, sobre um amor que foi transformado em vingança. Carlos sentiu que cada letra ardia em sua pele, como se lhe contasse um segredo mortal. Você tem que ler, para entender. A criança insistiu, seu olhar não se desvia da leitura. A cada linha lida, Carlos sentia a pressão no peito aumentar. A mãe explorava rituais obscuros, clamando por poder e justiça em um mundo que havia lhe tirado tudo. Ao final da história, as últimas palavras pinram a alma de Carlos. Se meu filho não for libertado, minha dor se estenderá e envolverá todos que pisarem aqui. O ar ficou pesado. Carlos agora compreendia que não se tratava apenas de libertar o garoto. Ele próprio estava destinado a ser parte desse ciclo cruel. A ideia o apavorou e ele olhou de volta para a criança, que agora parecia um pouco menos esperançosa. E se eu não conseguir? Indagou, a incerteza tingindo sua voz. Você não tem escolha. Se não ajudar, a maldição será sua. Sussurrou a criança, e de repente, a escuridão na sala pareceu se intensificar, como se a própria casa estivesse viva, esperando. O vento uivava agora, parecendo uma risada demoníaca. Carlos sentia o chão tremer abaixo de si. O terror subia pelo seu corpo e a criança simplesmente apontou para um envelope. Ele hesitou, mas sem pensar mais, agarrava o papel, abrindo-o com mãos trêmulas. Dentro havia uma fotografia desbotada, e ao olhar para ela, seu coração parou. Nas sombras, uma imagem familiar. A família do patrão, mas um deles, um rosto que agradava à visão, mostrava-se decepcionado e irônico. Quem é este? Carlos exclama. E a resposta chegou como uma corrente de ar frio que fez com que as luzes se apagassem instantaneamente. Agora, envolto na total escuridão, Carlos ouvia sussurros, juramentos, risadas e esperanças perdidas. Uma voz maior parecia envolver o espaço. Você está preso, Carlos. Presa também está a verdade. A gota da incerteza transformou-se em um frio imperturbável. O que mais poderia descobrir? E como quebrar essa terrível corrente emaranhada?
Ele ficou paralisado, sentindo a escuridão aguardar, cada respiração um teste de fé. Havia um preço a ser pago por saber, e a verdade iria custar mais do que ele poderia imaginar. E de repente, o chão sob ele se abriu, um abismo de terror e segredos a esperar. Carlos se viu desabando. O que ele encontraria na profundidade poderia decidir seu destino ou aprisioná-lo para sempre. Carlos sentiu a queda como se estivesse sendo sugado para um buraco sem fim, a escuridão se tornando cada vez mais densa e sufocante. O frio se intensificou, envolvendo-o como uma capa mortuária. Foi como se a própria casa estivesse murchando ao seu redor, faminta por sua essência. Quando finalmente atingiu o chão, um impacto amortecido foi seguido por um silêncio absoluto. Ele estava num espaço a mais de 2 palmos de altura, no qual o ar cheirava a terra úmida misturada com algo doce, como sangue. Levantou-se, o corpo tremendo de medo, e começou a explorar em busca de uma saída. A luz fraca da tempestade ainda penetrava, mas agora parecia distante, como um eco de um mundo que não lhe pertencia mais. Alguns passos adiante, Carlos encontrou o que parecia ser uma pequena sala subterrânea. Palavras arranhadas estavam grafadas nas paredes, como um testemunho desesperado de quem havia estado ali antes. Ele se aproximou, alimentando-se da curiosidade, mas o que leu o deixou gelado. A vingança do amor perdido nunca é saciada. O ciclo se repete, para cada vida uma dor. Um estalo rápido fez Carlos se virar. No fundo da sala, os brinquedos quebrados lutavam contra as sombras, como se estivessem vivos sob a luz trêmula. A lembrança da criança começou a se dissipar em sua mente, e um vazio cortante se instalou. "Preciso ir embora!" gritou, mas a voz não ecoou. Ao contrário, parecia ser absorvida pela escuridão, uma súplica em vão. Com os olhos arregalados, ele avançou para a única saída aparente, um corredor estreito coberto de teias de aranha, o qual o levou a um novo espaço, onde a nebulosa escuridão parecia dançar. Ali, no centro, uma figura começou a se formar. Não era apenas a silhueta da criança, mas uma coleção de rostos, contorcidos em agonia e sofrimento. Carlos agarrou a cabeça, tentando conter o pânico. Ele estava sendo observado, não apenas pela criança, mas por outras almas perdidas, desejando libertação, mas aprisionadas naquelas paredes. "Você veio?" A voz feminina soou, ecoando em meio aos sussurros. "Eu esperava por você." O peso da frase agiu como um fardo sobre os ombros de Carlos. "Quem é você?" Ele engoliu em seco, a adrenalina pulsando. "Eu sou a mãe dele", respondeu a figura, agora mais clara, um rosto glorioso e trágico, exibindo uma dor fantasmagórica. "Ele precisa de você, mas não só ele. Você também se tornou parte disso. Sua família está conectada a ele." Carlos vacilou, suas pernas tremendo. O que ela dizia? Por que ela insinuava que ele estava ligado a esse horror? Um pressentimento gelado em sua espinha o alertava. Ele sempre havia sentido que havia algo mais neste trabalho, algo obscuro. "Eu só quero libertá-lo", gritou, a frustração transbordando. "Libertá-lo? Isso nunca será suficiente", ela respondeu com um sorriso sombrio. "A dor que eu senti se estende em suas veias. O ciclo deve ser completado, para que todos possam finalmente descansar." Carlos piscou ouvindo os murmúrios dos rostos, mais altos agora. Uma forma de tortura entremeada com a promessa de liberdade. "O que eu preciso fazer?" Sua voz sairia como um sussurro desesperado. "Escolha. Sacrifique alguém amado ou se deixe consumir pelo que você esconde", a mulher disse, a última palavra tragicamente ecoando ao redor dele. Carlos sentiu seu estômago embrulhar. O tempo parou. Ele viu flashes da sua vida, amigos, família, cada rosto se torcendo, cada laço se esticando até o ponto de ruptura. Um terror profundo surgia dentro dele. Antes que pudesse responder,
Outra tremulação no chão fez com que todo o espaço começasse a se desintegrar. As paredes se fechavam, como se quisessem reclamar o que era seu. O martírio estava próximo e ele mal sabia a que custo manter sua própria vida. Escolha agora, antes que a escuridão nos prenda para sempre. A mãe implorou, suas mãos estendidas em um gesto frenético. Carlos precisava decidir, mas o que ele escolheria? O que era mais importante? A vida de alguém próximo ou a sua própria sobrevivência? E num momento de desespero apavorante, ele gritou em um pranto silencioso: "O que eu faço?" Os ecos de sua pergunta se perderam na escuridão, enquanto a gravidade puxava os rostos sombrios mais perto dele. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e a escolha estava prestes a ser feita. Os rostos se agigantaram, suas expressões de dor se intensificando, como se quisessem engolir Carlos por completo. Ele deveria agir rápido, mas a mente estava paralisada, uma tempestade de dúvidas se formando dentro de seu peito. O que aconteceria se ele falhasse? O que seria de sua vida, de sua família? A mulher continuava a encará-lo, suas palavras dispostas como lâminas afiadas. Você tem que decidir quem você ama o suficiente para sacrificar. O eco de sua pergunta ressoava, penetrando na cabeça de Carlos, dilacerando suas esperanças. Seu coração batia forte, cada batida parecendo um aviso, um prenúncio de desgraça. Ele girou a cabeça à sua volta. Em cada canto escuro, sombras de rostos conhecidos apareciam, distorcidos em agonias intermináveis. A imagem de sua mãe, sempre gentil e amorosa, se disfarçava em uma expressão de desespero. E os amigos? A lembrança de momentos felizes juntos se tornava melancólica, enquanto uma lista de rostos se formava na sua consciência, todos eles potencialmente perdidos. Escolha! A mãe da criança insistiu, seu sorriso se transformando em uma máscara grotesca. Sua voz agora soava como 1000 ecos clamando, uma horda de almas conflitando em seu ser. Carlos levou as mãos ao ouvido, tentando bloquear os sons, mas era impossível. As paredes pareciam se espremer, como se desejassem ser o túmulo de sua escolha. Por favor, ele gritou quase em lágrimas. A escuridão girava ao seu redor, e cada momento que passava tornava-se mais excruciante. Não posso fazer isso. As sombras, antes lejanas, pareciam se apropriar do espaço, se contorcendo em danças torturantes. Sacrificar alguém amado, ou se deixar consumir, sussurrou uma das vozes, ecoando como um mantra de desespero. O medo tomou conta dele, as possibilidades girando como um redemoinho, cada uma mais aterradora que a outra. Nesse instante, a mulher se misturou à escuridão, instantes depois aparecendo à frente dele novamente. Desesperada, braços estendidos, a expressão dela era aguçada, como um predador pronto para abocanhar sua presa. Faça a sua escolha, o tempo está se esgotando. O chão tremeu, um rugido vindo de dentro da terra, fazendo tudo ao redor balançar. Carlos estava prestes a sucumbir à dor de sua decisão. Ele olhou para os rostos novamente, um em particular se destacando. O de seu irmão, sempre protegido. O amor que sentia por ele era imenso, mas a ideia de sacrificá-lo. Suas vísceras se contorceram de horror. Não, isso não é justo, ele gritou, a verdade de sua dúvida o consumindo a cada segundo. Como poderia escolher? Afinal, o que ele verdadeiramente escondia? Escolha agora, Carlos. A mulher respondeu, quase gélida em seu apelo. Em frações de segundo, visões tortuosas da sua vida piscavam diante dele. Lembranças de risadas moídas por lágrimas. Ele sabia que não poderia deixar que esse ciclo continuasse. A dor da sua própria vida não poderia juntar-se à daquela criança perdida. A resposta está em você. Uma última voz ensaiou ecoar, mas suas palavras pareciam se perder em um ruído ensurdecedor. Logo, a fenda pelo chão se ampliou, revelando um abismo escuro que parecia puxar tudo para dentro dele.
Carlos percebeu que a saída na verdade não era liberdade. Era um retorno mais profundo. Uma descida para um tormento onde a escolha seria feita por ele mesmo. Mas como ele poderia sacrificar alguém que tanto amava? Com o abismo abrindo-se mais, Carlos sentiu uma força irresistível puxando-o, fazendo seu sangue gelar. Ele esperou até o último momento, separando o seu medo amoroso da decisão que deveria tomar. E então, no último desespero, uma revelação cortou sua confusão. Mãe, não posso perder mais ninguém. E diante daquela afirmação, uma nova opção parecia surgir na escuridão. Mas teria ele tempo para aproveitá-la, ou o abismo o engoliria antes que pudesse agir? Carlos! A mulher gritou, mas suas palavras eram cobertas pelo eco do vazio que o envolvia. O que aconteceria agora? Havia algo à frente ou apenas escuridão? Mal sabia ele que essa escolha era apenas o começo de algo muito mais aterrador. A escuridão que o cercava pulsava como um organismo vivo, engolindo os sons e as luzes da realidade. Carlos sentiu seu coração acelerar, um tambor frenético, acompanhando o crescimento do abismo sob seus pés. Era como se um peso invisível o puxasse, um chamado da escuridão que prometia libertá-lo da agonia. Enquanto as sombras ao seu redor se debatiam, ele descobriu que a mulher não estava mais diante dele. O desespero se transformou em uma sensação angustiante de solidão total. Ele gritou, mas sua voz parecia se perder, dissolvendo-se na neblina coberta de dor e desespero. Tudo o que ele amava parecia escorregar pelas suas mãos, e a frustração o consumia. Uma luz tênue surgiu, piscando à distância, quebrando a monotonia da escuridão e capturando sua atenção. Carlos, tomado por uma mistura de esperança e terror, decidiu se aproximar. A luz pulsante lembrava uma vela tremulando no vento, mas à medida que avançava, a esperança rapidamente se dissipou. A luz revelou não um caminho seguro, mas outra camada do horror que o cercava. Adiante, ele viu uma figura familiar, seu irmão, deitado no chão, cercado por uma aura de tristeza. Carlos correu em direção a ele, mas a imagem era distorcida, os contornos das características diminuindo e crescendo como uma miragem em um deserto. Não posso perder você também. Ele chorou, um grito ecoando por sua alma. O irmão levantou a cabeça e o encarou, mas seus olhos não eram mais os que Carlos se lembrava. Eles estavam preenchidos com um vazio profundo, negro como um abismo. Carlos. A voz dele soou como um lamento, arrastada e cheia de dor. Você tem que escolher. Carlos hesitou, a angústia esmagando seu peito. Era um eco do que ele já tinha ouvido. Escolher o quê? A pergunta era um sussurro perdido, mas a resposta vinha a galope, empurrando seu cérebro até o limite. Ele precisava escolher entre salvar seu irmão ou se render às vozes de sofrimento que o cercavam. As correntes de dor se entrelaçaram ao seu redor, cada uma puxando em direções opostas, uma combinação de caos e violência. A mulher apareceu novamente. Suas feições agora drenadas de qualquer serenidade. Seus olhos ardiam, ardentes como chamas. A escolha que você não fez. Agora, ela se torna sua maldição, Carlos. A imagem de sua mãe voltou à sua mente, e a lembrança de seu carinho se contrapôs ao presente sombrio que se desenrolava diante de si. Se eu sacrifico meu irmão, isso me salvará? Ele questionou, o desespero misturado à necessidade de responder. Deixe o amor decidir por você, mas a dor nunca desaparecerá. Você terá o poder, mas a cada escolha, uma parte de você se perderá. As palavras da mulher reverberaram como um sino distorcido em um mundo de trevas. O abismo à sua frente começou a se contorcer, as sombras dançando e gritando em uma sinfonia de dor. Carlos olhou para seu irmão e para a imagem de sua mãe, angustiado. E se a verdadeira maldição não fosse a escolha em si, mas os segredos que cada decisão carregava?
O que havia além da linha fissurada entre amor e sacrifício? Subitamente, Carlos observou uma presença na escuridão, uma figura mais alta, surgindo na beira do abismo. O que quer que fosse, emanava uma aura sinistra e um riso frio ecoava por todo o lugar. Um novo elemento, uma nova decisão à vista. Algo que poderia mudar tudo. Você está se aproximando do verdadeiro segredo, Carlos, e ele pode ser mais aterrador do que você imagina. A figura sussurrou, enquanto a neblina se fechava ao seu redor, obscurecendo tudo novamente. Carlos teve um último vislumbre da luz em meio à escuridão antes que tudo se apagasse, e uma pergunta pesada pairava no ar. Estava ele realmente pronto para desvendar o que essa nova sombra significava? Carlos sentiu um gelo percorrer sua espinha. A escuridão se fechava ao seu redor. As sombras então começaram a dançar, imitando suas piores ansiedades. A voz da figura alta tinha um eco assustador, como se cada palavra fosse um feitiço. E de repente, os contornos da escuridão começaram a se transformar em algo mais, criando formas grotescas que se arrastavam, ameaçadoras. O riso gélido da sombra cortou o ar tenso e Carlos deu um passo hesitante para trás. Cada segundo que passava, a pressão em seu peito aumentava, como se a escuridão estivesse tentando engoli-lo. Ele precisava escapar, ou se libertar. Você se pergunta sobre a escolha, não é? A figura se aproximou, o rosto coberto por um capuz negro, mas Carlos podia sentir o olhar penetrante que vinha de dentro daquela sombra. Você não está aqui por acaso, Carlos. O que você busca está mais perto do que você imagina. As palavras reverberavam em sua mente como um eco indefinido, e ele se viu imerso em lembranças. Desde a infância, as histórias de seu avô sobre um antigo rancho, onde a dor e o sacrifício se fundiam em um só. Ele lembrava da escuridão que cercava aquele lugar, do medo que seus pais sempre tiveram de falarem sobre isso. Seria possível que tudo se conectasse ali, naquele momento? Todo segredo tem um preço, meu caro. Você pagará com o que mais ama. O riso voltou, mais alto, mais cortante. A presença se aproximava cada vez mais, e a sensação de pesadelo tornou-se tangível. Carlos tentou encontrar um sentido para aquela conversa, mas o que surgia era apenas a imagem do irmão. O desejo de salvá-lo quase o paralisava. Então, uma ideia assustadora brotou em sua mente. E se a escolha fosse mais complexa do que simplesmente decidir entre salvar uma ou outra vida? E se a verdadeira essência daquelas sombras estivesse ligada à sua própria história, à sua própria maldição? Ele forçou a voz a sair, num sussurro entrecortado. O que precisa ser feito? Você deve conhecer os segredos daquele rancho e a verdade sobre sua família. A figura respondeu com a voz entremeada de dor e curiosidade. Volte para onde tudo começou e você encontrará o que perdeu. E cuidado, as sombras guiam, mas também podem devorar almas. Carlos olhou em volta. A escuridão começou a se agitar, como se estivesse viva. As vozes que o cercavam pareciam mais intensas, um coro de lamentos e gritos distantes. Ele não tinha mais tempo. A lembrança do rancho, um lugar que sempre o deixara angustiado, agora tomava conta de seu ser, e a conexão que sentia com seu irmão pulsava como uma ferida aberta. Ele decidiu. Seria uma viagem de volta, desafiando todos os fantasmas de seu passado. Mas, acima de tudo, a dúvida sobre o que realmente o esperava lá o consumia. E se as respostas trouxessem mais segredos do que ele poderia suportar? Eu vou! Gritou Carlos, com o coração acelerado. Mas à medida que a decisão tomava forma, o riso da sombra ecoou como um aviso. Prepare-se, Carlos, nós não estamos sozinhos. A noite está apenas começando. As sombras se agitaram, formando um caminho escuro à frente dele. Carlos respirou fundo, pois o rancho poderia ser a resposta que procurava.
mas também poderia ser seu maior pesadelo. Com o olhar determinado, ele começou a caminhar em direção à escuridão, seu coração pulsando como um tambor de guerra. Enquanto se dirigia para a saída, ele mal notou que a figura permanecia atrás dele, um espectador silencioso, aguardando o resultado final de sua busca. A cada passo, o eco daquela risada amaldiçoada o seguia, como uma lembrança constante de que ele ainda estava preso em um labirinto de dor e escolha. E se a verdade fosse mais terrível do que a própria escolha? O rancho o aguardava, mas o que ele encontraria lá? Cada passo parecia levá-lo mais fundo em um pesadelo. E a escuridão tinha outros planos. Carlos avançava pelo caminho sombrio que as sombras haviam traçado. Cada passo se tornava mais pesado, como se o próprio peso da escuridão o quisesse puxar para baixo. O ar estava denso, carregado de um cheiro de mofo e algo que lembrava carne podre. A mente dele borbulhava de pensamentos confusos. A imagem do irmão preso em algum lugar entre a vida e a morte martelava sem parar. O tempo escorregava pelos dedos e agora sentia que precisava de respostas urgentes. O rancho surgia em suas lembranças como uma entidade mística, algo quase palpável. Ao se aproximar, percebia que o ambiente parecia mudar. As árvores ao redor inclinavam-se, como se estivessem prestes a contar um segredo, e o vento sussurrava, mas as palavras eram incompreensíveis. Carlos lembrava-se das histórias que seu avô contava, sempre em um tom baixo, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. "Nunca vá lá à noite", dizia ele. "As almas pedem por ajuda, mas o que elas realmente querem não é ser salvas." Ao chegar à entrada do rancho, um arrepio percorreu sua pele. A porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento, revelando um interior escuro e vazio. Carlos hesitou. Sua vontade de entrar se misturava com um instinto primitivo de fugir. A sombra que o acompanhava se afastara um pouco, mas ele sentia sua presença, como uma nuvem sombria pairando sobre ele. "Não é daqui que os pesadelos vêm?" sussurrou ele para si mesmo, respirando fundo e empurrando a porta para adentro. O rangido que ecoou dentro da casa parecia um grito de socorro. A primeira coisa que notou foi o cheiro familiar, a mistura de poeira e um toque de algo rancidamente doce. Que estranha maneira de recordar seu lar. Carlos avançou cautelosamente. A luz da lua mal penetrava pelas janelas quebradas, criando padrões grotescos no chão. O silêncio era perturbador, como se a casa guardasse um fardo. Ele se apegou a cada lágrima que sua memória lhe fornecia. O riso do irmão, aquele carinho da mãe. Mas quando olhou para os fotos na parede, um frio mais intenso nasceu em seu estômago. Seu olhar parou em uma imagem em particular. Uma fotografia em preto e branco de uma família ao redor de uma mesa. Ele reconheceu os rostos. Eram seus avós, mas havia algo mais. Uma figura obscura, quase invisível, estava ao fundo, um contorno difuso que parecia se esticar em direção à câmera. Como uma sombra que se projeta em um lugar que não deveria estar. "Carlos." Uma voz distante chamou, quase um sussurro. Ele se virou, o coração disparando. "Carlos!" A voz era mais clara, vinda do fundo da casa, e uma onda de desespero o tomou. Ele decidiu seguir a chamada, seu corpo em movimento antes que a razão pudesse impedi-lo. Avançou por corredores escuros que pareciam se apertar ao seu redor a cada passo. Algo o atraía, uma força indescritível o puxava, como se a casa estivesse viva, pulsando com seus medos e lembranças. Assim que virou a esquina, uma porta se abriu à sua frente, levando a um dos quartos que antes considerava sagrado. Dentro, a cena era aterradora. O que parecia um altar improvisado dominava o espaço, decorado com objetos estranhos, fotografias rasgadas, bonecos de pano e símbolos que pareciam desenhados com sangue seco. No centro, uma cadeira.
Carlos ficou paralisado ao ver algo que parecia se mover ali. Seu coração acelerou. Carlos, venha. A voz chamava novamente, desta vez mais próxima, quase familiar. Era quase como o timbre do irmão, mas havia uma distância cruel na maneira como proferia seu nome. Ele queria correr, mas seus pés estavam enraizados no chão. A escuridão estava tomando forma ao seu redor e um frio agonizante fez seu peito apertar. Então, a sombra que o seguia dividiu-se, revelando várias silhuetas. Eram rostos conhecidos que pareciam distorcidos de dor. Ele mal podia respirar. O peso da culpa o esmagava. Você encontrou o que buscava, disse uma das sombras, com um sorriso cruel, antes de tudo se tornar um turbilhão. Carlos estava no limite. O que estava se aproximando poderia ser uma verdade que desvelaria o peso de sua escolha. O rancho, com todos os seus segredos, tinha mais a oferecer do que ele poderia suportar. Ele tinha que descobrir o que realmente havia acontecido ali. Mas, ao mesmo tempo, estaria preparado para enfrentar os horrores do passado? E então a porta da frente se fechou com um estrondo, e o eco distorcido do riso ressoou nos cômodos como um sino de alerta. Uma escolha estava prestes a ser feita, mas qual seria o preço dessa vez? Carlos se sentiu paralisado. As sombras dançavam em torno dele, como se estivessem vivas, envoltas em um manto de desespero. As vozes se acumulavam, sussurros e risos macabros se misturavam em uma sinfonia de dor. Ele estava cercado, preso em um lugar que havia chamado de lar, mas que agora o repelia. Você não devia ter vindo aqui, Carlos, sussurrou outra voz, tão suave quanto o vento que passava pelas frestas, mas com uma força que o puxava para a escuridão. As silhuetas pareciam esperar, uma multidão de rostos tristes, com expressões que refletiam a culpa e a tristeza. Cada olhar estava preso a um trauma, como se buscassem por redenção em um mundo que os havia esquecido. Quem são vocês? Carlos questionou, sua própria voz soando distante e fraca. O bando das sombras começou a rir, uma risada que causava um arrepio na espinha e fazia seu coração disparar. Almas perdidas, assim como você, respondeu a figura que parecia ser a mais nítida, um homem de semblante cansado, com olhos que pareciam rasgar a escuridão. Você fez uma escolha e agora está preso entre lamentações e memórias. As paredes do quarto começaram a respirar, pulsando como se estivessem recebendo o arrependimento de Carlos. Ele se lembrou de momentos da infância, aqueles em que o rancho era um refúgio, e agora se tornara um labirinto de pesadelos. Em seu íntimo, uma voz gritava: "Vá embora enquanto ainda pode." Mas em contrapartida, outra voz sussurrava: "Encontre-o. Encontre seu irmão." Carlos precisava mover-se, precisava descobrir onde aquela voz o guiava. Ele se virou e deu alguns passos hesitantes, mas as sombras avançaram, cercando-o como um animal acuado. O horror que sentia se tornava palpável, uma pressão que o prendia ao chão. "Não fuja do que você é." Uma sombra murmurou, e ele notou que a figura no centro do altar começava a se contorcer, como se estivesse ganhando vida. Sua mente girava, repleta de flashes de memórias. Os risos, os abraços, o silêncio final no hospital. Ele lembrava-se de sua mãe, de como sempre dizia que a escuridão podia ser vencida com luz, mas aquele lugar agora parecia absorver toda a luz que existia. "Eu não tenho medo de vocês", gritou, mais para si mesmo do que para as figuras ao seu redor. Mas a determinação em suas palavras soava fraca, quase um eco de suas próprias inseguranças. Então, um estalo. A porta principal se abriu de repente, jogando luz tênue sobre o altar e iluminando as sombras. Carlos olhou para a entrada, seu coração disparando na esperança de que alguém estivesse lá. Mas em vez de ajuda,
Viu apenas a silhueta de alguém que não reconhecia, uma figura baixa e esbelta, com os cabelos escorrendo como lava escura. "Deixe-o ir", Carlos gritou. "Deixe todos nós em paz." Sua voz, mesmo embargada pelo medo, ecoou no interior da casa. A figura na entrada sorriu, um sorriso que não pertencia a um ser humano, mas sim a algo muito mais antigo. "Você não pode libertá-los, Carlos. Eles são parte de você agora", disse a figura, e ele começou a sentir o peso da verdade esmagá-lo. "Está na hora de enfrentar o que você esconde." A voz do irmão soou mais uma vez, implorativa e distante. "Carlos, por favor, não me abandone." E foi nesse momento que o chão sob seus pés tremeu e as sombras que antes tomavam forma começaram a se desintegrar em um nevoeiro denso. Carlos percebeu que havia algo ali, oculto naquelas sombras, algo que ele não queria lembrar, mas precisava. Com um novo impulso, ele se lançou no caminho da luz, determinado a descobrir a verdade por trás daquilo tudo, mesmo que isso significasse confrontar seus próprios medos. Mas enquanto se aproximava da saída, um grito ensurdecedor cortou o ar. "Não saia, você ainda não conhece o segredo." O rancho estremeceu, e a tremenda pressão na atmosfera fez com que tudo ao seu redor começasse a desmoronar. A verdade o aguardava, mas a um custo que ele ainda não conseguia compreender. E, sem saber se era a escuridão que o atraía ou sua busca por respostas, Carlos fez sua escolha. Ou seria essa escolha feita por ele mesmo, subjugado pelas sombras de seu passado? Tudo se resumia a um caminho: sair agora, ou enfrentar as sombras que o esperavam. Neste momento de decisão, seu coração acelerou, e a única coisa que ele sabia era que alguma coisa terrível estava prestes a ser revelada. O que o rancho realmente escondia? Carlos sentiu-se no limite da realidade, entre a pressão das sombras que o rodeavam e a luz distante que parecia prometer libertação. A escolha não era apenas sua, estava entrelaçada com a vida e a dor de todos que amava. A casa começou a tremer, como se as paredes se impusessem sobre ele, sufocando suas esperanças. Ele fez um movimento decisivo, girando-se em direção à figura que se aproximava. "Eu não deixarei que você me controle", bradou, a voz ecoando com mais força do que se sentia. A criatura no limiar da porta ri ainda mais alto, um som que reverberou nas rachaduras dos tijolos, como se a casa inteira risse com ela. "Você não entende, Carlos. Você é parte disso tudo." A figura esticou a mão, e Carlos sentiu um frio profundo correr por suas veias. Era uma tentação irresistível, mas agora tinha um foco. Ele teve um lampejo de um momento que havia esquecido. A última noite em que seu irmão sorrira, antes de tudo acontecer. A memória era um punhal de certeza cortando a densa névoa do medo. "Eu vou acabar com isso", declarou, a convicção fazendo sua voz ressoar. Ele se virou para dentro da casa, onde o altar esperava. A presença de suas memórias sussurrava, como uma tempestade se acumulando em seu interior. Com cada passo, uma determinação crescente alimentava sua ousadia. Ele precisava saber o que realmente havia ocorrido, não só para libertar seu irmão, mas para quebrar a maldição do rancho de uma vez por todas. Chegando ao altar, Carlos olhou para os objetos perturbadores dispostos sobre ele. Pegou o diário que agora parecia pulsar em suas mãos como um coração frenético, esperando pela revelação da verdade. As páginas estavam manchadas com uma tinta escura, as palavras dançavam diante de seus olhos, e ele leu em voz alta: "A dor que lanço é a dor que carrego. Sacrifícios, segredos, um ciclo eterno de sofrimento." Relembrando cada pedaço da história de sua família, a traição e a paixão que tinham selado seu destino, a intensidade da confissão o atingiu como uma onda violenta. "Não posso permitir que isso continue", gritou, e sua voz ecoou nas paredes,
reverberando com um poder renovado. Ele decidiu ali e agora que não se tornaria mais uma vítima. Com a coragem brotando de seu interior e a imagem de seu irmão se firmando em sua mente, ele começou a expor a verdade oculta como um manto pesado. Juntou forças e fez uma súplica na penumbra que dominava o espaço sombrio. Para cada vida que foi levada, eu trago ao mundo uma nova escolha. Que todas as almas perdidas sejam ouvidas e que essa maldição enfrente seu fim. Uma onda de energia passou por ele, acompanhada por um ruído crescente que parecia véu no mudu, uma tempestade crescendo. As sombras sibilavam, dispersando-se em um frenesi, e a figura sombria tentou se afastar, lançando seu frio cortante em resposta. Você não pode quebrar o ciclo, Carlos. A voz ressoou, mas ele já estava decidido. Veja só o que você fez. Escute o clamor do que você feriu. A voz, embora distante, agora parecia desesperada, enquanto Carlos se concentrava nas memórias perdidas, nas risadas de seu irmão. Os sussurros das almas presas ecoavam por sua mente, e ele os juntou como uma melodia crescente e poderosa. Naquele momento, uma luz radiante surgiu do centro do altar. Carlos sentiu um calor inundar seu corpo, uma aura de esperança e reconciliação. Ele sabia que essa luz não era apenas dele, era uma luz coletiva, a soma dos anseios esquecidos ao longo das gerações. É hora de enfrentar a verdade, gritou ainda mais alto, e a luz tomou conta de todo o espaço, empurrando as sombras para longe, como um sol que emerge após uma tempestade. Com um último empurrão, ele invocou as verdades que estavam presas na história do rancho. Palavras de força, de amor e de perda escaparam de seus lábios. Eu recuso ser parte da dor. Todas as almas que aqui permanecem, libertem-se. As paredes começaram a colapsar ao seu redor, e as sombras se agitaram em agonia. Mas em vez de serem destruídas, foram absorvidas pela luz. Uma onda de energia varreu a sala, e Carlos sentiu a presença de seu irmão se aproximar na luz. A figura familiar, agora clara e resplandecente, firmou-se ao seu lado. Obrigado. Você veio me buscar, disse o irmão, seus olhos brilhando com emoção. E assim, enquanto a luz envolvia tudo, Carlos entendeu que a escolha não era apenas sobre sacrifícios, mas sobre viver em harmonia com todas as almas que ainda carregavam suas dores. A tempestade finalmente cedeu, e ao sair da casa, Carlos se virou uma última vez. O rancho, que havia sido um lugar de horror, agora resplandecia com uma nova luz, como se todas as dores tivessem se dissipado. O passado poderia ser doloroso, mas agora havia uma chance de um futuro leve e promissor. Ele respirou fundo, sentindo uma onda de liberdade. Agora era hora de voltar para sua família, de reconstruir o que havia sido interrompido. E antes de se afastar, ele murmurou um agradecimento silencioso a todas as almas que o ajudaram a trazer essa libertação. O ciclo havia finalmente chegado ao fim. Mas uma coisa era certa, as sombras nunca estariam completamente distantes. Elas sempre estariam ali, como lembretes de que por trás de cada escolha havia uma história esperando para ser contada. Se você gostou desta história e quer mais finais impactantes como este, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir conteúdo de qualidade. Comente aqui suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.